Nem tudo que é bom para os nossos olhos, nem tudo que tem uma boa aparência é bom para a nossa vida. Deus te abençoe, abençoe a tua casa neste domingo, dia 2 de março, que derrame da sua bênção, do seu poder sobre a tua família também, em nome de Jesus. É muito bom estar aqui com você e eu quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso de número 4. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra e também que o Senhor, Pai, possa perdoar os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler aqui então Gênesis capítulo 2, verso 4. Eu só quero te lembrar que hoje às 19 horas nós temos culto com Santa Ceia. Você é o nosso convidado, é aqui nesse mesmo canal. Gênesis capítulo 2, verso 4 então diz assim: Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. O capítulo 1, ele é um resumo da criação. Agora ele vai ser mais específico a partir deste ponto, focando no homem, porque o homem é a coroa da criação. E ele diz assim: E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, uma neblina, ela subia da terra e regava toda a face da terra. Isso aqui é muito importante nós guardarmos, porque isso nos ajuda a entender a fé de Noé. A fé de Noé quando Deus disse para ele: olha, construa uma arca porque vai chover. Não chovia até Noé. Até Noé era este vapor que subia da terra. Mas vamos continuar. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Uma coisa importante aqui nesse versículo: toda a criação foi feita a partir da palavra de Deus. O homem não foi feito a partir da palavra de Deus. Ele formou com o pó da terra. Houve essa figura, talvez seja melhor, essa figura do oleiro, que nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. E é isso que nós encontramos aqui na criação. Porque nós não fomos criados simplesmente pela palavra de Deus. Ele diz que ele nos formou a partir do pó da terra. E ele então sopra o fôlego de vida. Ele sopra o espírito no homem, para que o homem viva. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então ele plantou um jardim e dentro desse jardim colocou o homem lá dentro. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, que nós vemos em Apocalipse, onde João tem esta visão e ele descreve a glória de Deus como sardônio. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E diz então que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Lembre-se que nós falamos sobre isso, que no início da criação o homem era vegetariano. Mas, versículo 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E essa morte, eu quero adiantar um pouquinho isso aqui, essa morte, ela vai culminar no final com a morte física, mas ela é primeiramente e principalmente
espiritual. Esta morte fala da separação de Deus e do homem por causa do pecado. É desta morte que principalmente que ele está falando aqui. Que quando a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, então quando nós morremos, ali sim vamos dizer assim, é efetivado essa morte, onde nós ficamos então eternamente separados do Senhor. E o que nós podemos falar e entender desse texto que nós lemos aqui até o versículo de número 17 hoje? O que ele nos ensina? Esse texto, primeiro, ele mostra para nós o cuidado de Deus ao formar o homem e colocá-lo num ambiente perfeito. Então, aqueles que dizem que Deus não é amor, que Deus não se importa com o homem, não é verdade. Nós encontramos aqui Deus colocando o homem num ambiente perfeito, o Éden. Diferente do primeiro relato de Gênesis capítulo 1, como eu citei antes, aqui nós temos algo mais detalhado. No capítulo 1 ele fala de uma maneira geral, para nós entendermos como foi ali a criação. Mas agora é como se ele fizesse ali com uma lupa. Agora nós vamos falar sobre o homem. Deus, ele não apenas cria, mas ele planta também um jardim. Olha que extraordinário isso. Ele forma o homem do pó e ele sopra nele o fôlego de vida, ou seja, ele dá uma parte dele, de Deus, para o homem, para que o homem viva. Então ele também estabelece ali uma ordem. O homem ele pode comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós vimos ali no último versículo, no versículo de número 17. Ele não pode comer dessa árvore. Essa árvore Deus proibiu. De tudo ele poderia comer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Amém? Então, ainda que esta proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal pareça uma privação, não é sobre isso. Esse texto ele fala sobre confiança, sobre obediência. Então, ainda que seja uma proibição, ela não é uma privação, ainda que pareça uma contradição, porque ela fala de confiança, ela fala de obediência, porque Deus sabia que no dia que o homem comesse desta árvore, ele iria estar buscando este conhecimento, este saber, sem depender mais de Deus. E isso iria afastá-lo da fonte da vida. Lembre-se de uma coisa, Deus plantou duas árvores no jardim. Uma era a árvore da vida, que o homem poderia comer, e outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não poderia comer. Então esse texto aqui, ele aponta já para Cristo. Assim como Adão tinha o livre acesso a essa árvore da vida, nós também temos esse acesso por meio de Jesus. Apocalipse capítulo 22, verso de número 14, diz assim, que aqueles que guardam os seus mandamentos, eles vão comer da árvore da vida, quando eles guardam o mandamento. Então, Jesus é a vida verdadeira. Ele é a vida verdadeira. E a obediência da palavra nos mantém em comunhão com Deus, assim como era no jardim do Éden. A obediência de Adão o mantinha em comunhão com Deus. A desobediência quebrava, tirava, roubava a comunhão com Deus. Então eu quero trazer para nós uma aplicação bem prática desse texto. Quantas vezes nós queremos decidir sozinhos, baseados no que parece bom aos nossos olhos, para os nossos olhos, seja no trabalho, seja na família, nas emoções, por aquilo que eu estou sentindo, por aquilo que eu acho, que eu penso. Mas viver em comunhão com Deus não é apenas escolher o que parece certo, é confiar no que Ele já declarou como certo. Eu vou repetir. Viver com Deus não é apenas escolher o que parece certo. Ela é confiar naquilo que Ele já declarou como certo. Então o Éden foi perdido por causa da desobediência. Pela desobediência, Adão foi expulso do Éden. Mas Cristo, Ele nos devolve o caminho para a vida. Lá no jardim do Éden, nós vamos ver depois, o homem perdeu acesso à árvore da vida.
mas Jesus nos devolve, abre este caminho novamente para nós. Hoje, quando nós tomamos decisão, nós devemos perguntar sempre, e eu quero terminar aqui, esta decisão que eu estou tomando, ela está me aproximando ou ela está me afastando de Deus? Escolher confiar na palavra de Deus, ela é uma decisão. Por isso, é uma decisão que eu tenho que tomar, uma posição que eu tenho que tomar. Porque Deus, ele nunca escondeu o melhor para mim e para você. Ele nunca deixou escondido aquilo que é o melhor para mim e para você. Ele próprio é o melhor, só que eu preciso decidir e escolher por ele. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Te dar toda a honra e toda a glória. Nós te pedimos, Pai, guarda as nossas vidas, as nossas famílias neste dia, livra-nos de todo mal, abençoa as famílias reunidas, com paz, com alegria, com amor, com esperança, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar e nos proteger de todo mal. E abençoa-nos, Senhor, neste dia. Cuida de nós, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por ter enviado, Pai, Jesus Cristo, para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Não esqueça, por gentileza, de ver se você é inscrito. Coloque também nos comentários o teu pedido de oração e dê like também. Verifique se você deu like, se você gostou, dê like por gentileza. Um grande abraço, Deus te abençoe.